Aleluia. Ação e reação. Fala comigo. Ação e reação. A reação está muito vinculada ao momento emocional. E nada de errado nisso. Nós somos seres emocionais. Nós não podemos servir a Deus descartando a nossa emoção. Mas ação tem mais a ver com atitude. Reação é algo pontual, é algo do momento, é uma resposta muitas vezes ao ambiente. Atitude é uma decisão do coração. Deus está chamando diáconos. Quem sabe Deus vai te chamar hoje para um serviço. Diáconos não são voluntários da casa de Deus. Diaconato é um ministério. A Bíblia diz que houve uma crise na igreja primitiva. Fala comigo, crise. E qual que era a crise que havia no meio da igreja primitiva? Havia uma guerra. E havia uma guerra entre as mulheres judias e as mulheres gregas. A Bíblia diz que umas sentiam-se desprivilegiadas em meio aos privilégios de outras. Ao servirem as mesas, umas eram abençoadas num bom sentido, outras sentiam não tão bem abençoadas assim. Agora olha aqui para mim. Sabe o que aconteceu? Eles disseram assim: não é bom que a gente tenha esse problema no meio da igreja. Vocês precisam resolver isto. E sabe o que os apóstolos disseram? Cuide disso vocês. Levantem homens cheios do Espírito Santo. Levantem homens com disponibilidade para servir, porque nós cuidaremos da palavra e da oração. Fala, diáconos são servidores chamados para a atitude ou atitudes em meio às crises. Passa esse momento da Bíblia. Nós entramos então no primeiro século da história cristã. O segundo século, o primeiro século é o século da Bíblia, o primeiro século da história é o segundo século. O primeiro, nós estamos ainda, João está vivo, tem um apóstolo vivo. No segundo século, a igreja já está vivendo debaixo de severas perseguições. E na igreja tem 3 oficiais: o presbítero, que é o pastor da igreja local; o bispo, que é o supervisor da obra, é aquele que não deixa a heresia entrar na igreja; mas tem o diácono. Podia-se matar um presbítero, matar um bispo, mas os diáconos estavam presentes, porque eram muitos, e eles eram a estrutura, a coluna, o sustento da igreja local. Alô? Diácono não é um degrau antes de ser presbítero. Diácono não é aquele pessoal que no dia da ceia posta aqui à frente todos bonitos, bem arrumadinhos, e eles vão entregar a ceia. Não, isso aí é um aspecto, é uma face, é uma faceta do serviço diaconal. O que é diácono então? Diácono é alguém chamado para servir em tempo de crise. Eu não sei se você não me mandou o tema ou se eu não li o tema, mas você não me mandou, eu não li o tema. Mandou? Bom que eu não li o tema, porque eu comecei a pensar em que falar. E eu comecei a pensar em alguns textos da Bíblia. E eu queria muito falar sobre a história de Mefibosete.
Mas aí Deus guiou meu coração para um outro lugar. Porque na Bíblia tem uma cena muito inusitante. Uma mulher procura o profeta e diz: profeta, eu estou com um problema. E o meu problema é muito grave. Vieram aqui os homens do rei, e eles vieram buscar meus filhos para serem escravos, porque meu marido morreu, e ao morrer, ele havia deixado dívida. Fala comigo, dívida. Agora eu estou aqui, porque meu marido era o teu, porque o meu marido era o teu. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou aqui reivindicando nada por reação. Eu não estou reivindicando nada por O que eu vou reivindicar aqui tem um Olha aqui, olha aqui. Tem uma igreja muito emocionadinha, sem fundamento. Irmãos, eu estou dizendo, desde o começo, não tem nenhum problema nós nos emocionarmos. Nós não vamos jogar fora a nossa emoção para servir a Cristo. Eu olhando para esse menino cantar aqui, eu lembrei dos meus 20 e poucos anos. Eu comecei a servir ao Senhor Jesus em 89. Tinha mais ou menos uns 17 a 18 anos. Eu já fui pregador. Hoje eu converso com a igreja. Já fui pregador de congresso. Hoje eu não prego. Hoje a minha vibe é outra. Mas eu fiquei assim. Em um dado momento eu comecei a orar por ele. Falei: ó Deus, quanto fogo, né? Quanta alegria, quanto entusiasmo, quanto serviço. Que Deus te conserve assim, viu? Prepare para ser honrado pela unção, mas honre a unção. A unção vai te levar em lugares que você já imaginou, porque Deus já usou outros para falarem, mas ela vai te levar em alguns lugares. Mas a mesma unção que nos honra, pede honra. Não fica soberbo quando Deus fazer você andar de um lado para o outro do país, quando você entrar no pássaro de aço, quando te convidarem para ir para os lugares. Lembre uma coisa: preserve o coração de diácono. Foi o único título da Bíblia que Jesus avocou para si. Foi o único título da Bíblia que Jesus chamou e colocou sobre ele. Jesus não disse: eu sou pastor de excelência. Ele disse: eu sou servo e eu vou servir. Aleluia! O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu lembro de um dia que houve uma reunião em nossa igreja. E um obreiro, um pastor auxiliar levantou e disse: eu não concordo que o bispo fique lá na porta recebendo as pessoas. Isso é trabalho de diácono. Eu não concordo que o bispo limpe o banheiro quando está sujo na hora do culto, que ninguém vai limpar. Eu fazia isto quando eu era obreiro, agora eu sou pastor. Eu disse: eu tenho o maior prazer de continuar sendo diácono. Infeliz da igreja que tem um pastor que não tem coração de diácono. Agora aquela mulher diz assim: olha, eu estou com um problema lá em casa, e eu preciso resolvê-lo. Em tempo de crise, um profeta por nome Elias diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio sobre vocês. Elias vai embora, instala-se uma crise, e Jezabel começa a matar profetas. Porque em tempo de crise, o que as pessoas desejam primeiro é silenciar, é matar os profetas. Em tempo de crise, as pessoas, a primeira coisa que ela faz é dizer assim: eu estou em crise,
Eu não vou levar para a igreja o dízimo, não vou levar a oferta, não vou levar o voto, que a igreja viva de qualquer maneira. Em tempo de crises, pessoas que vivem de emoção, o que elas fazem é tentar silenciar a voz do altar. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu não sei se você já foi tentado a segurar a sua oferta, a segurar o seu dízimo, a priorizar a pizzaria, a priorizar a loja de roupa, a priorizar qualquer coisa em detrimento do altar. Mas essa é o que as pessoas que vivem de emoção fazem em tempo de crises. Elas pulam, elas cantam, elas gritam, elas profetizam, mas elas não perseveram na atitude. Agora o homem disse assim, aí um homem vai encontrar com Elias, o nome dele é Obadias. E agora Elias fala com ele, Obadias, vai ao seu rei. Alô, você é administrador na casa de Saul. É como se alguém trabalhasse no centro do governo Lula agora e um profeta encontrasse com ele. Eu sei que a gente da igreja tem uma dificuldade com o governo Lula. Não devia ter, né? Eu fui contra Lula até o dia da eleição. Na hora que saiu a eleição, eu falei, gente, a partir de hoje mudou o papel. Nosso papel agora é interceder por esse homem, porque ele está numa posição diferente da do candidato. Agora o papel da igreja é interceder. É como se fosse isso acontecendo. E aí ele fala assim, vai lá para o seu rei e diz que eu estou aqui e quero me encontrar com ele. Obadias fala assim, ô chefe, o senhor não sabe a minha história? Eu sou Obadias. Elias, quando houve uma crise no reino e Jezabel queria matar os profetas, fala crise, eu coloquei 100 profetas em 2 cavernas, em uma eu coloquei 50 e na outra 50. Agora eu alimentei os profetas com pão e água. Fala comigo, pão e água. Fala, pão enche a minha barriga, água me lava, me purifica. Eu dei para eles provisão e purificação. Fala comigo, provisão e purificação. Fala de novo, provisão. Irmãos, provisão você consegue aí no mundo. Não tem jeito, ninguém vai trabalhar para mim. Agora purificação você consegue do altar. Agora se morrem os profetas, o que vai acontecer? A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há palavra de direção, palavra de orientação, onde não há palavra de encorajamento, palavra de advertência, palavra de disciplina, o povo se corrompe. E ele disse, você não sabe, porque o meu serviço foi discreto. Fala comigo, serviço discreto. Tem gente que trabalha, alô, e trabalha até muito bem, irmãozão. Mas ouça bem, se no domingo o pastor escreve e fala assim, gente, eu queria agradecer a Deus e agradecer também a irmã Espingardina, porque ela nos fez um arroz maravilhoso. Olha, a irmã que fez aqui como é que fala, a ornamentação da igreja. Mas se o pastor esquecer, dá um problema sério, porque o trabalho não é para ser discreto. O problema é que o dono da obra diz que aquilo que você faz para o povo ver, a recompensa já está entregue. E que o segredo está naquilo que você faz e que as pessoas não
vem. Fala um serviço discreto. Irmão, serviço discreto é aquela visita que você faz enquanto diácono. E você não precisa trocar a corneta dizendo, não, eu visitei. Não precisa. Sabe por quê? Porque os frutos vão florescer. Alguém vai falar, me dá a palavra aí. O que foi? Irmão, eu estava em casa e eu pensava em desistir da vida. Eu pensava em suicidar. Mas esta igreja, irmãos, não esquece de nós. Um diácono foi lá, um casal de diácono foi lá, irmãos, e eles não fizeram muita coisa, só disseram assim: nós viemos aqui para te ver, para falar que a igreja está orando por vocês. Fizeram uma oração rápida por mim e foram embora. Mas quando eles foram embora, o meu coração ficou cheio, eu fiquei forte, eu fiquei curado, e eu voltei para a igreja. Um dia alguém vai falar do seu serviço. Fala com irmãos, é serviço, não é ser visto. Irmãos, nós aleluia. Irmãos, nós pentecostais gostamos de ser visto. E isso é um problema. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque a gente esquece que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos. Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais. Ele nos ama de qualquer maneira, mas o nosso serviço expressa o nosso amor para com Ele. Irmãos, quando eu sirvo, eu não sirvo ao pastor. Por incrível que pareça, eu não sirvo à igreja. Se eu não trabalhar nesta igreja, esta igreja eu não sei para onde que ela vai. Para o mesmo lugar que Deus destinou. Vai levantar outro para trabalhar no seu lugar. Não seja bobinho. Não seja bobinho, porque a igreja tem um cuidador e o nome dele é Jesus. E Ele quer que você sirva. O serviço era discreto. Fala comigo, discreto. O serviço também era corajoso. Fala comigo, corajoso. Servindo corajosamente. Irmãos, tem fogo quando o serviço é corajoso. Por que corajoso, irmãos? Porque ele tinha medo, mas a coragem era maior do que o medo. Ele tinha desânimo, mas o ânimo era maior que o desânimo. Deixa eu te contar uma coisa. Se Jezabel soubesse que tinha 100 profetas vivos e que tinha um homem alimentando 100 profetas, sabe o que ele ia dizer? Que ela ia dizer? Ia tomar o emprego daquele homem, porque ele era administrador do palácio do rei. Sabe qual seria o próximo ponto? Ia matá-lo. Ele ia perder o emprego, ia perder a vida. Deixa eu lhe contar uma coisa. Tem gente que não está disposto a perder nem um namorico por causa de Jesus. Está dizendo que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não consegue bloquear um sitezinho no celular. Está cantando que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não consegue falar na sua escola que ele serve a Jesus, o nome da sua igreja. Não consegue parar de falar palavrão e parar com um namoro indecente que termina no motel, ou que termina numa relação sexual indevida. Fala corajoso, arriscando tudo para servir. Aí tem fogo, irmãos. Porque muita gente coloca fogo estranho,
Coloca fogo desgovernado. Um fogo desgovernado mata. Um fogo estranho fere a santidade de Deus. Não é só fogo, tem que ser fogo ordenado e coordenado. Tem que ser fogo na hora certa, no lugar certo. O fogo na cozinha gera alguma coisa. O fogo na mata mata muita coisa. Aonde você quer colocar o seu fogo? Aí o serviço não era só corajoso, olha aqui para mim. O serviço era oneroso. Fala comigo, oneroso. Olha aqui para mim, gente boa. Quanto custa água em tempo de crise? Quem já tomou água em aeroporto? Quem já tomou água em aeroporto? Uma latinha assim de 500 ml. Sabe quanto custa? 7, 10, 12. Tem que pagar 14 reais uma aguinha dessa. Quem já tomou água em restaurante quando vai almoçar? Um restaurante melhor. Os daqui de perto. Sabe quanto que é? 2,50, 3 conto uma água. Os melhorzinhos é 7 conto uma água. Agora, como é que alimenta 100 homens com água em tempo de crise? Quem já comprou pão em tempo de crise? Como que alimenta 100 homens em tempo de crise? Olha aqui para mim. Obadias endividou-se fazendo a obra. Tem gente endividado, irmãos, porque fez festa, mas não deu dízimo. Tem gente endividado, irmãos, porque quer atender um desejo temporal, mas não cuida da obra de Deus. Vai comprar cadeira, eu não sou obrigado a pagar cadeira, não. Eu não sou obrigado a pagar nada aqui, não. Você quer fogo? Canaliza o fogo. O fogo canalizado, ele faz grandes proveitos. Em tempo de frio, ele aquece. Em tempo de fome, ele provê. Em tempos normais, ele mantém. Aquele homem ficou todo endividado por causa do seu serviço. Ele morre. Pastor, não fala heresia, o texto não está dizendo que esse homem é Obadias. Você acha que o homem falou daquela mulher, uma empresária do nada? Você acha que foi apenas uma campanha, me dá e eu não te ofereço nada? Ela só fez uma lembrança: o meu marido morreu. Ele morreu endividado porque serviu. Olha aqui para mim. Era o homem. Era o homem. Olha aqui para mim. Se você servir, Deus tem compromisso em fazer um milagre na sua vida. Se você servir discretamente, se você servir ousadamente, se você servir até mesmo com o ônus da sua vida pessoal, a Bíblia diz: não sede vagarosos no espírito, mas fervorosos no servir, e servindo de todo o coração, porque o vosso trabalho no Senhor tem recompensa. Irmãos, a turma está aqui tocando, eles têm um desgaste para aprender, para ensaiar, para sintonizar. É difícil esse pessoal de louvor sintonizar. Isso aqui tem pelo menos uns 6 meses de ensaio para ficar afinadinho, para um entender o outro. E às vezes vem sem poder, vem com raiva, vem querendo brincar, mas vem, está todo mundo aqui, está servindo naquilo que eles podem fazer. Tem alguém que foi chamado para servir na oração, e ninguém sabe, está orando pelas madrugadas, continue servindo. Tem alguém que foi chamado para servir com os seus bens. Sabe, irmão, eu conversava com um pastor, ele disse: eu estava tão endividado,
não sabia o que fazer. Uma irmã foi na igreja, pediu o meu Pix, e ela colocou 16 mil reais naquele Pix. Eu paguei todas as dívidas, eu comprei 2 caixas de retorno, eu pintei a igreja, e eu fiz eu falei, gastou o dinheiro todo miserável. Gastei. Pastor, é assim, irmãos. Apareceu o dinheiro, ele gasta o da igreja, ele gasta o dele, ele gasta o que ele não tem. É ou não é? Foi miserável, você gastou tudo. Gastei, e aí? Mas eu fiz o que tinha que fazer. E tem gente, irmãos, que ele guarda o da pizzaria. Ele dá 50 conto num combo de um hambúrguer, 80 conto no combo de um hambúrguer. Mas se a igreja pedir 20, ele sai com raiva. Na hora da oferta ele fecha a cara. Agora a mulher disse: eu preciso que o senhor saiba que o meu esposo serviu. E porque o meu esposo serviu, eu preciso que o senhor resolva o meu problema. Tem muita gente com problema sem solução porque não serve. Tem muita gente achando, irmãos, que a igreja é um espaço social, é um clube, que a pessoa vem, se a cadeira tiver empoeirada, dá problema. Se o banheiro tiver com alguma coisa fora do lugar, dá problema. Aquele miserável, daquele crente abençoado e santo, não pode ir lá e limpar o banheiro. Tem que ser, meu Deus, que igreja porca. Eu fui no banheiro, você sabe o que tinha no banheiro? Meu Deus do céu, que povo! E você, por que você não foi lá e não resolveu o problema? Irmãos, tem gente que serve de cavalo do tráfico. Tem gente que obedece o líder do tráfico, irmãos, mais que obedece o pai, mais que obedece a mãe. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, e ele me disse assim: pastor, eu trabalho de Uber, eu trabalho o dia inteiro, e à noite eu gasto tudo nas drogas. Eu volto a trabalhar e volto a gastar. Eu volto a trabalhar e diz, meu carro vale 40 mil, está vendido por 28, porque eu devo na boca tal, no bar tal, no lugar tal. E ele assim o fez. O gente boa converte, vem para a igreja. Ele fumava, você já fez isso? Eu fui pouco, porque quando eu usei drogas eu era tão novinho, estava iniciando na minha cidade, eu tinha 12 para 13 anos, fui até os 16, então não gastava muito, mas eu era o cara que, por ser pequeno, novinho, não cresci, né, mas era pequeno e novo, era eu quem ia buscar a droga, era eu quem ia trazer a droga. Mas o cara, ele queima R$1.000 na noite, e ele não serve o Senhor com o seu dinheiro. Meu irmão, olha aqui para mim. Se nós não tivermos uma igreja de diácono, se diácono for apenas um ministério de 8, 10, 12, 15, 18 pessoas, e se diácono for apenas o sujeito que serve a ceia, não serve. Se o diácono for apenas alguém do culto, não serve. Diácono é alguém, irmãos, que protege profeta, que salva profeta, que preserva vidas. E a minha oração é que hoje aqui neste congresso de diácono, desde a criança ao ancião, nós tenhamos coração diaconal, que a gente toque não para aparecer. Deixa eu te falar uma coisa, eu não orei aqui para Deus me usar, não. Eu orei para Deus abençoar vocês. A gente vem pregar, pastor, e quer que Deus use a gente, sabe por quê? Porque a gente não quer passar vergonha, mas não está preocupado com o coração do povo. Você que canta, você que prega, você que dirige, você que ensina, um coração diaconal olha para o outro. Eu vou encerrar talvez com uma, duas histórias. Eu não vou fazer igual o nosso cantor. O cantor, eu lembrei, você falando que ia terminar, eu lembrei do avião. Diz assim:
O avião vai descer, chegamos ao destino, aí estamos aterrissando, aí demora 15 minutos. Eu falei assim, ele é igual ao piloto, ele para aterrissar demora 15 minutos, mas foi bênção pura. Você é muita, serve-se assim, você é muita bênção. Demora 15 minutos. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou demorar 15 minutos, mas eu quero orar com você ainda. A Bíblia diz que Deus, entre tantos, os 7 diáconos, levantou um diácono, modelo e exemplo. O nome dele é Estevão. A Bíblia disse que Estevão pregava a Bíblia com tanta eloquência, que eles olharam para ele e o rosto dele era como o rosto de um anjo. Tem hora que o Senhor Deus, será como é que está meu rosto? Igual de um capeta ou igual de um anjo? Porque como é que está seu rosto? Igual a quem? Igual um bicho ou igual um anjo? Diz que olhando para ele, o rosto dele era como o rosto de um anjo. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a apedrejá-lo. É interessante, né? Devia abraçá-lo. O rosto dele não era como de um anjo? Olha aqui para mim. Tem gente que odeia a unção que está em ti. Não pense que todo mundo vai aplaudir a unção que está na sua vida. Ai, pastor, eu estou decepcionado, me machucaram, eu estava trabalhando, fazendo para o Senhor, as pessoas não entenderam, me ofenderam. Ai, estou tão machucadinho, bebezinho de Jesus. Irmãos, as pessoas muitas vezes, impulsionadas por inveja, nos apedrejam por causa da unção que está em nós. As pessoas sem causa passa. Você já percebeu assim? Você do nada na sua casa começar a falar mal do pastor? O que ele me fez? Quando você assusta, o que ele me fez? Dá uma ira da pastora, dá uma ira do pastor do nada. Não, eu não. Começa. Alguém falou de ladrão da palavra, mas tem ladrão de unção. Mas só rouba a sua unção se você não souber quem você é. Só roubará a sua unção se você não souber quem você é. Porque agora começaram a jogar pedra em Estevão para matá-lo. Estevão olhou para eles, olhou para o céu, olhou para eles, olhou para os céus. Hebreus disse: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos assedia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o céu. Volte o seu olhar para o céu, igreja. Diáconos, ande olhando para o céu. O dia que vocês vierem limpar a igreja, pintar a igreja, lavar o banheiro, limpar o cocô, faça isso olhando para os céus. Saiba que o Senhor da igreja é poderoso. E Ele disse: eu olho para o céu e eu vejo os céus abertos. E Ele diz: e eu estou vendo o Filho do Homem, o meu Senhor Jesus, e Ele está de pé. Ele está de pé. Os céus estão prontos. Está de pé, prontidão. Mas eles continuaram jogando pedra. Depois que ele olhou para o céu e entendeu quem ele é, ele olha para o povo e disse: Pai, o Senhor pode perdoá-los? Alô? Está feridinho? Perdoa quem te ofendeu. Fica de pé. Está feridinho? Perdoa quem te ofendeu.
Eu vou terminar. E antes de orar, eu quero te contar uma história bem rapidinha. Uma irmã foi trabalhar com uma senhora. Antes dela, 8 a 10 empregadas já tinham ido embora. Ninguém tolerava aquela mulher. Aquela patroa era muito abusada, muito chata, muito ignorante. Ninguém aguentava a mulher. Mas aquela irmã entendeu o que era ter um coração diaconal. E ela falou assim: Deus, eu vou servir aquela mulher, mas eu não vou servi-la, meu Senhor. Eu vou servir a Ti. Eu vou olhar para aquela mulher que todo mundo fala mal dela, e vou servi-la como se estivesse servindo ao Senhor. Olha aqui para mim. E ela fez isso por 1 ano. E alguém dizia: como é que você aguenta tanto abuso? Ela disse: eu não estou servindo aquela mulher, estou servindo ao Senhor. Quanta gente está servindo a igreja e se machuca e se fere. Quanta gente está servindo o pastor e se machuca e se fere. Quanta gente está servindo o bispo, se machuca e se fere. E ela disse: eu estou servindo ao Senhor. 4 anos depois, aquela mulher a chamou e disse: vamos comigo, eu vou comprar um apartamento, um novo apartamento, e eu queria que você fosse comigo para você olhar o apartamento. Aquela mulher, aquela irmã tinha orado a Deus, recebido uma palavra que Deus daria uma casa para ela. E ela foi olhar o apartamento. Ela olhou o apartamento e falou: patroa, o apartamento é muito lindo, a senhora pode adquirir o apartamento? Ela disse: o apartamento vai estar pago à vista, e toma aqui as chaves. Esse apartamento de agora para frente é teu. Quando ela pegou as chaves, o Espírito Santo soprou no ouvido dela a seguinte frase: você serviu-a servindo ao Senhor, e o Senhor não é ingrato. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Aqui está o que é seu, é o Senhor que está te dando. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é invencível no dom. E Deus pode estar te chamando para servir a Ele nesta igreja com as suas finanças. Deus pode estar te chamando para servir a Ele com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades e com as suas capacidades. Quando essas portas estão abertas e uma pessoa entra e confessa Jesus, você não sabe, mas mais que o mundo inteiro foi ganho. Porque cada uma pessoa que está aqui nesta noite e nesta igreja, sempre congregando, vale mais que o mundo inteiro. E Deus pode estar te chamando para o serviço diaconal neste congresso.